Ei. Graças e paz, meus amados e queridos irmãos. Boa noite. Sempre é um motivo de alegria estarmos juntos com os irmãos para mais uma rica oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Hoje eu vim e trouxe convidados, no plural, 2, né? Está ali conosco ao lado da digníssima, a sua avó Isabel, está ali de vestido verde, mais conhecido como Pombinha, e a sua tia, que veio de São Paulo passar uns dias aqui, Célia. Então, eu sei que já foi feita a saudação, né, para os visitantes, mas a gente faz novamente, né? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Aí a Célia, quando voltar para a Bahia, né? Quem sabe congrega com a gente, né, pastor? Vamos profetizar, né? Vamos profetizar que, se aprove a Deus, ela caminhará conosco. Amém. O pastor já vai botar os joelhos no chão. Amém, meus queridos? Então, está conosco aí as duas convidadas, né? Nesta noite. Amém, meus queridos? Gostaria que você abrisse esse livro que está com você, esse livro precioso, valioso, incomparável, que é as Sagradas Escrituras, no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, logo após Isaías, aí Jeremias no segundo profeta maior chamado, né? Isaías, Jeremias, capítulo 33, leremos só o versículo 3. Jeremias 33, 3. Estou lendo na versão NVI. Estamos sem projetor, mas é um versículo conhecido, então você não vai ter problema com a tradução. Amém? Vamos ler, logo após estarei orando, estaremos estando a palavra do Senhor. Jeremias 33, 3. Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas, firmes, insondáveis, que você não conhece. Clame a mim e responder-te-ei, e direi a você coisas grandiosas, firmes e insondáveis ou ocultas. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, graças te damos, meu Deus, por mais um dia de vida. Queremos te agradecer pelo ar que respiramos. Queremos te agradecer, meu Deus, pela roupa que vestimos, pelo alimento que a gente come nas nossas mesas, porque tudo isso e tudo mais é, Senhor, demonstração da tua providência, demonstração do teu cuidado, demonstração do teu amor, do teu zelo presente para com as nossas vidas, Senhor. Queremos te glorificar, queremos te engrandecer, queremos te exaltar, porque nós não temos outro Deus além de ti. Nós não temos outro a quem pedir, a quem orar, a quem clamar, a quem interceder, a quem rogar, se não for o Senhor que ouve as orações e executa de acordo com a tua vontade. Como na própria tua palavra diz, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Senhor, em nome de Cristo Jesus, eis aqui a minha vida, Senhor, eu coloco-me à tua disposição, eis-me aqui, como foi orado, eis-me aqui, assim como o profeta Isaías se colocou à disposição, eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim, Espírito Santo de Deus, coloca as palavras na minha boca, Senhor, fala aquilo que a tua igreja precisa ouvir, aquilo que o Senhor, meu Deus, tem reservado para falar com a tua igreja através da minha vida, Espírito Santo. Eu venho diminuir para que o Senhor cresça, a glória é tua, Senhor, a exaltação é tua, Espírito Santo de Deus. E nos ensina, Senhor, sobre o poder
sobre a necessidade, Espírito Santo de Deus, do clamor, assim como o profeta Jeremias falou ali nesse versículo lido. Nos ensina, Espírito Santo de Deus, nos ensina, amado Pai, e que possamos praticar uma vida de devoção, uma vida de oração, uma vida de clamor, uma vida de joelhos, meu Deus, inclinados, de joelhos, meu Deus, no chão. Em nome de Cristo Jesus, Espírito Santo de Deus, é o que eu te peço. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos. Meus amados irmãos, mais um ano que encerra, né? Vai se encerrando. Os últimos 15 dias, menos de 15 dias, né? Hoje é dia 18, então está faltando 13 dias, 12, 13 dias para finalizar. Então estamos em contagem regressiva para a vinda de um novo ano que está por vir. E aí, com a vinda de um novo ano, é comum nós traçarmos planos, fazermos estratégias, pensarmos em novas ações, a gente recalcula a rota, né? Novos comportamentos, novas perspectivas. Isso é muito comum nessa época do ano. É muito comum. A gente pensa, né, em ressignificar o sentimento, né? E não é só a nós cristãos, mas também mundial, né? A sociedade em si. É um momento que se pensa em um renovo, né? Todo mundo espera uma novidade para um ano novo, para um novo ano, 12 meses, um novo ciclo que vai se iniciar. Eu sei que você é uma pessoa como eu, que tem sonhos, tem projetos, tem planos, né? Tem ideias. Não é isso? A gente sonha, né? Quando a gente está vivo, a gente sonha. A gente coloca nas mãos do Senhor, ora, intercede e espera no tempo do Senhor que aquilo aconteça. Nós fazemos planos. Nós fazemos. E isso é saudável. Isso é saudável, é válido, né? É necessário. Nós fazemos isso. Algumas pessoas que acreditam em superstição vão mais além, né? Algumas pessoas, durante virada de ano, fazem algumas simpatias, não é bem assim? Vai ver aquelas simpatias de ano novo? Vou vestir uma roupa nova, de determinada cor. Alguns acreditam que se passar a virada do ano com a roupa de cor branca, significa o quê? Paz, né? Tranquilidade, harmonia. Se passar com a roupa vermelha, significa que vai contar um novo amor, né? Quem está à espera aí de um amor, enfim, de um casamento. Significa paixão, amor. Aí diz o amarelo, prosperidade, riquezas, bens materiais. Não é assim? Alguns já adotam outras simpatias, outras superstições, né? Como, por exemplo, pular 7 ondas no mar. Já viu falar isso? Pular 7 ondas no mar. Outros chupam 12 uvas. 12 uvas. Outros comem lentilhas, na tradição italiana, estava vendo? Outros comem castanhas e oleaginosas, para significar sorte. Já viram falar isso? Se você pesquisar na internet, você vai encontrar um leque de superstições. E é claro que a gente não estimula ninguém a fazer isso, né, irmãos? É claro que a gente não acredita nisso, porque isso não passa de crendices populares. Não é seguro, não é confiável. Mas isso é normal para um final de ano, e um ano que se vem iniciar. Um ano que se inicia. E aí a gente fica se perguntando, mas o que a gente precisa fazer? Quais são as atitudes? O que eu preciso? Para receber coisas grandes, coisas firmes, coisas que
desconhecidas, novidades de vida. Vamos guardar essas perguntas para depois. E aí agora eu gostaria de voltar a meditar com você no versículo que a gente leu agora há pouco. Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3. Quem foi Jeremias? Quem foi esse homem? Qual foi o seu tempo? Qual foi a sua mensagem? E aí Jeremias, meus queridos, foi um profeta, no tempo passado, filho de Euquias, e ele acumulava a função de profeta e sacerdote. Está lá em Jeremias 1. Você que gosta de acompanhar, você que gosta de ter a referência bíblica. Jeremias, ele acumulava essas duas funções. Ele era profeta e ele era sacerdote. E ele foi contemporâneo de alguns reis em Judá. A gente sabe que existe dois reinos, né? Reino de Judá, reino do norte, Israel. E Jeremias foi contemporâneo de 4 reis em Judá: Josias, Jeoacás, 5 na verdade, Joaquim e Zedequias. 5 reis ele foi contemporâneo. E Jeremias foi chamado num momento muito importante. Muito importante, o momento onde Jeremias foi chamado. Quem estava no governo era Josias. E, fugindo da regra, fugindo do comum, Josias foi um rei bom. Ele teve uma descendência, anterior a ele. Antecessores deles não foram reis bons, mas ele foi um rei que fugiu à regra. Ele foi um rei bom, que fez o que era reto. E ele começou a governar em Judá com apenas 8 anos de idade, quando seu pai tinha sido assassinado. Ele ascendeu ao governo. E com 16 anos, diz a palavra, ele começou a adorar o Senhor. 16 anos, ele começou a adorar o Senhor. Com mais 4 anos à frente, está lá em 2 Crônicas 34, Jeremias, começou a fazer uma reforma ali em Judá. Como fruto daqueles reis ruins, idólatras, que tinham contaminado o altar da adoração, Josias fez uma limpa, destruiu todas as imagens, todas as esculturas, removeu tudo aquilo que era profano, tudo aquilo que desagradava ao Senhor, fez uma limpa. No tempo de Josias também, o livro da lei, ele também foi o quê? Foi reencontrado. Havia se perdido, havia se esquecido. O povo estava, distante dos propósitos de Deus, distante da palavra de Deus, distante da vontade de Deus. E Josias foi o responsável por fazer uma reforma, uma reformulação, um momento de renovação espiritual naquele momento. Esse foi o rei Josias, Ele fez uma grande reforma. É tanto que está lá em 2 Crônicas 34, diz o seguinte, que Josias acabou com todos os ídolos que havia nas terras dos israelitas e fez com que todos os israelitas adorassem o Senhor. Enquanto Josias viveu, o povo não deixou de obedecer ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. E aí Jeremias é chamado nesse momento, um momento favorável, um momento esperançoso, um momento de mudança, um momento promissor. Só que essa esperança durou muito pouco. Essa mudança, essa realiança que Josias tinha promovido do povo com Deus, durou muito pouco. Josias, não ouvindo a advertência de Deus, que usou o próprio faraó do Egito, uma grande potência naquele momento, Egito e Babilônia. Josias foi para uma batalha, entrou numa batalha que não era dele. E aí Josias morre nessa batalha.
E quando agora Josias morre nessa batalha, começa um tempo de declínio novamente para o povo de Judá. Começa um momento de declínio moral, espiritual do povo. Sucessivos reis entram no trono e fazem aquilo que é reprovável ao olhar do Senhor. Eles voltam a cultuar os deuses de outras nações. Eles voltam a cometer práticas que eram reprováveis, abomináveis ao olhar do Senhor, repugnantes ao olhar do Senhor. Eles voltam a cometer essas mesmas ações de outros reis. Ou seja, durou pouco tempo a reforma de Josias. E aí entra o primeiro que entra ali é Jeoacás. Durou 3 meses. Não deu nem para fazer nada, né? Depois entra um outro rei, o seu irmão Jeoaquim, governa por 8 anos, um rei ímpio, fez mal ao olhar do Senhor, fez aquilo que o Senhor reprova por 11 anos. E aí ele foi, e aí depois, o faraó institui Jeoaquim a ser governador, depois Zedequias, e em todos esses reis maus, perversos, reis que levavam o povo de volta a práticas que o Senhor reprovava. E aí então, Jeremias entra nesse contexto. Início foi bom, promissor, esperançoso, favorável, e agora Jeremias está diante desse contexto. O povo voltou a se corromper, voltou a fazer práticas reprováveis. E aí, amados irmãos, não vou me atentar muito a essa parte do livro de Jeremias, mas, por exemplo, no comentário Panorama do Antigo Testamento, afirma que a mensagem de Jeremias se divide em 4 categorias: mensagem de acusação, julgamento, instrução e consequências. Então Jeremias ficou conhecido como o profeta que... Deixa eu beber um pouquinho de água para molhar. Então Jeremias ficou conhecido como esse profeta que trouxe essa mensagem de confronto, de juízo, de julgamento. Só que aí, o livro do profeta Jeremias não foi somente esse tipo de mensagem. A partir do capítulo 23, Deus começa agora a trazer, através de Jeremias, uma mensagem de esperança para o seu povo. O 23, o 24, no 30, você vai ver que Deus agora começa, através de Jeremias, a prometer para o povo, a prometer restauração ao povo, realiança, reconstrução. E nisso tudo, nesse tempo todo do livro, o povo já tinha sido escravizado, estava no exílio. O povo estava agora vivendo uma vida de escravidão. Mas Deus, através de Jeremias, levanta Jeremias para trazer agora uma mensagem de esperança, de promessas. Em Jeremias 30, Deus fala através de Jeremias que havia permitido esse tempo porque Deus queria disciplinar o seu povo. Deus queria punir o pecado do seu povo. Deus queria fazer realmente uma limpeza, né, no seu povo, purificar o seu povo. E aí, meus queridos, chegando no contexto desse capítulo 33, a gente pode pensar, não é que Deus iria falar para uma nação
que estavam experimentando o cativeiro. Estavam exilados, estrangeiros, sequências de reis idólatras, perversos, imorais. Momento de incerteza, momento de inconstância. Um momento instável para o povo. O que é que Deus iria falar através de Jeremias? O que é que Deus fala para a gente no tempo de hoje? Onde estamos vivendo tempos de incertezas, tempos de dificuldade, tempos de crise, tempos de adversidades, tempos onde é comum se falar em instabilidade emocional, de pessoas que estão doentes na alma, pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão com diversos tipos de dificuldades. O que é que Deus falou para o povo? Deus fez um convite. Deus fez uma proposta para o povo. Deus fez um convite para o povo através de Jeremias. E sabe qual foi a proposta que Deus fez? Está lá no 33:3. Clame, rogue, suplique, clame, ore, interceda. É isso que Deus falou para o seu povo através de Jeremias, e é isso que Deus está falando aos nossos corações. É isso que Deus está falando para a gente, que diante dessas situações que nós enfrentamos, todos nós estamos suscetíveis a esses momentos de inconstâncias, de instabilidade. Deus nos convida a clamar, a confiar nele. Deus nos convida a orar, a viver uma vida de devoção a ele. A gente precisa entender, irmãos, que não adianta a gente planejar, fazer vários planos, várias coisas para um ano novo. Sabe por quê? Se a gente não colocar os nossos joelhos no chão, se a gente não viver uma vida de oração, se a gente não viver uma vida de clamor, tem coisas que é só no quarto de guerra que a gente luta. Tem lutas, tem guerras que não são travadas no esforço físico, no físico, são guerras espirituais. Essa é uma necessidade urgente. A gente não precisa esperar um ano novo vir para a gente começar. A gente tem que começar de agora. Eu desejo que nesse ano, um ano novo que vai vir, que isso seja um hábito nas nossas vidas, que isso seja um costume, que isso seja algo diário para a gente. Nós precisamos, meus queridos. Eu não estou aqui dizendo que todos os nossos problemas serão resolvidos. Eu não estou aqui também dizendo que todos os problemas que a gente tem é devido à falta de oração, ou porque a gente está orando pouco. Mas eu tenho certeza que tem problemas que seriam evitados, que não aconteceriam se a gente tivesse uma vida de mais oração. Se a gente tivesse uma vida de oração mais constante, se a gente tivesse uma vida de devoção mais presente, porque mais ativo, porque foi como eu falei no início, existem coisas que a gente só vai conseguir, que a gente não conseguiu em 24, que a gente só vai conseguir em 25, se a gente dobrar os nossos joelhos, se a gente entrar num lugar secreto, se a gente entrar num lugar de oração, de clamor. Tem coisas que a gente não conseguiu em 24, que a gente só vai conseguir em 25, dessa forma, orando, clamando. Deus convidou o seu povo a clamar. Deus convidou, e Deus está nos convidando a viver uma vida de clamor, uma vida de fé, uma vida de oração, uma vida de entrega ao Senhor. E aí a gente vê alguns exemplos bíblicos para a gente comprovar o poder do clamor, o poder
de Deus que escolheu se mover, e Ele se move diante das nossas orações. Eu concordo com o pastor Hernandes, que ele fala o seguinte: ó, Deus, sendo soberano, onipotente, resolveu agir mediante as orações do seu povo. Quando oramos, unimos a fraqueza humana à onipotência divina, ligamos o altar da terra ao trono do céu. Lá em Tiago 5,16 diz o seguinte: muito pode, por sua eficácia, por seu poder, a súplica do justo. Vamos relembrar alguns personagens bíblicos. Você lembra de Abraão? Lá em Gênesis, quando Abraão se distanciou de Ló, e quando Abraão ficou sabendo que a terra que Ló escolheu para habitar iria ser destruída, o que Abraão fez? Intercedeu por Ló. O que Abraão falou para Deus? Destruirá o justo com o ímpio? Se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Clamou. Abraão estava clamando pelo seu sobrinho Jó. Estava longe, não podia fazer nada. Não podia ir lá para salvar o seu sobrinho Ló. Mas ele intercedeu, ele clamou. Vamos ver outro exemplo? Isaac, filho de Abraão. Casa-se com Rebeca. Rebeca estéril. Repetindo a mesma história do seu pai Abraão. E o que Isaac fez? Murmurou? Esmureceu? Se enfraqueceu? Criticou Deus? Achou que a promessa não ia acontecer? Isaac orou. Isaac insistentemente orou por Rebeca, para que Rebeca lhe desse um filho. Quer ver outro exemplo? Josué orou, quando o exército venceu, o povo morreu, o sol parou por quase um dia. Um dia. Poder do clamor. Você já viu falar de uma mulher chamada Ana, que estava ali, era estéril também, como Rebeca, foi confundida pelo sacerdote Eli como uma mulher embriagada, e ela estava o quê? Clamando, orando, e Deus, através do clamor, pelo clamor, Deus ouve o clamor de Ana, e Deus converte o ventre de Ana, que era estéril, um ventre fértil, e nasce Samuel. O que é que fez aquele cego Bartimeu, um cego que não tinha nada para oferecer, um cego que era desprezado, clamou, e o que é que Jesus fez? Curou aquele homem. Foi através também de um clamor que Deus atendeu os irmãos ali da igreja de Pedro. Pedro estava preso e Pedro foi o quê? Liberto. É o poder do clamor. É o poder de Deus que ouve as nossas orações. Deus ainda escuta, os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir. Talvez a gente pense assim: mas isso é clichê, isso é batido. Mas a gente não faz. Muitas vezes a gente negligencia. Muitas vezes a gente vai ali cansado no dia, ora aqueles 5 minutinhos antes de dormir. Não é assim, irmãos? A gente tem negligenciado, muitas das vezes. E eu estou falando por mim, porque a palavra primeiro ela confronta o pregador. Primeiro ela vem na nossa direção. É algo que nós devemos colocar de imediato. Como está a nossa vida de devoção? Como está o nosso devocional diário? Como está a nossa vida de oração? Como estão os nossos clamores? Como está a gente diante de situações difíceis? Ou diante de situações tranquilas? Que esse hábito possa ser frequente. Não só um ano começar, mas seja todos os dias. Seja de agora. Seja desse momento. Você não precisa esperar um ano se iniciar para você fazer. Faça agora.
Amém? Amém, meus queridos. Então, existem coisas que é só você e Deus. Existem coisas, às vezes a gente está cansado. Sabe por que às vezes a gente se cansa? Porque a gente está querendo vencer aqui, ó. Sendo que na verdade é aqui, ó. É no joelho, é na oração, é no clamor. Não é na força do braço, é na força do joelho. Sabe o que a rainha da Inglaterra falou? Mais do que temer um exército, eu temo uma pessoa de joelhos. Mais do que um exército, eu temo uma pessoa de joelhos. Amém? Para a gente finalizar. E aí quando clamamos, essa é a nossa parte, né? Nosso dever, nosso papel, clamar, orar, interceder. E o que é que Deus falou através de Jeremias? Qual é a parte de Deus? Deus estava ali convidando o seu povo a clamar, como a gente falou, né? A viver uma vida de oração. A viver uma vida de quê? Dependência. Um relacionamento com Ele. Deus estava convidando o seu povo. Deus estava chamando o seu povo através de Jeremias. Era um chamado de Deus. Já que o povo estava sofrendo, né? O calor está tão grande que a água já ficou quente. E aí, amados, Deus nos convida a viver uma vida de oração, uma vida de clamor. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas grandes para nos revelar. Deus tem coisas grandiosas para nos revelar. Deus tem coisas que a gente nem sequer imagina para nos revelar. Deus tem coisas firmes, como o próprio profeta Jeremias havia falado. Deus tem coisas grandes. Deus está nos chamando para anunciar coisas grandes. Deus está nos chamando para viver coisas grandes. E eu não estou falando aqui de bênçãos materiais. Eu não estou falando aqui somente de você ganhar alguma coisa boa nesse ano de 25. Eu não estou falando de você ganhar alguma coisa, uma aprovação no vestibular se você é jovem, ou uma aprovação no concurso, ou alguma outra coisa grande, material. Não, eu estou falando de algo espiritual. Deus queria trazer o seu povo de volta ali em Jeremias, e Deus quer mostrar no íntimo, e Deus quer intimidade com a gente, irmãos. É isso que Deus quer de profundo. É isso que Deus quer de coisas grandes. É isso que Deus quer de coisas firmes. Olha só a contradição. A gente está vivendo num mundo tecnológico, não está? Um mundo de tecnologia. Só que o que a gente está vendo na sociedade? Pessoas rasas, superficiais. Deus está chamando para coisas grandes. Nós estamos vendo pessoas frágeis, emocionalmente frágeis, pessoas fracas, pessoas que não estão preparadas para enfrentar. Deus está chamando para coisas firmes, coisas seguras, coisas confiáveis. É isso que Deus está falando, que é o poder do clamor. O poder do clamor da gente conhecer, de Deus anunciar, de Deus falar aos nossos corações, de Deus responder às nossas orações com coisas grandes. São coisas que a gente não consegue saber numa televisão, numa rede social, numa conversa com o vizinho, numa conversa com um colega de trabalho. São coisas que somente Deus tem condições de nos revelar. Somente Ele pode nos mostrar. Somente através de uma vida de clamor que a gente pode conhecer, que Ele pode nos anunciar. É só através dessa forma. Não existe outra fórmula, não existe outra estratégia, não existe outra maneira. É vida de clamor. E essa mensagem essa mensagem é atemporal, é em todo o tempo, para todos os momentos. Se enquadrou ali para Jeremias, se enquadra
hoje para as nossas vidas. É atemporal, é atual. É atual. Amém, meus queridos?